O empate por 2-2 com o Palmeiras no último domingo foi heróico para o Corinthians, mas também representou uma marca negativa para o time do Parque São Jorge. Como não venceu, o Timão tem agora a pior marca em clássicos estaduais recentes entre os principais clubes do país. Contra o Palmeiras, os corintianos venceram apenas uma vez nos últimos 15 jogos. O Verdão, por sua vez, é o rei das disputas, supera todos os seus rivais estaduais, é dono do melhor aproveitamento neste tipo de confronto, vencendo 63% dos pontos disputados e foi quem menos perdeu clássicos contando apenas paulistas e cariocas, com 8 derrotas. O Flamengo tem o mesmo número de vitórias que o Palmeiras no recorte de 15 jogos, mas perdeu 14 vezes. Os cariocas, porém, levam vantagem em um critério. Tem 10 vitórias em 2 clássicos regionais contra Botafogo e Vasco, enquanto os paulistas fizeram isso só em um deles contra o Santos. A X, como funciona, o L fez um levantamento considerando clássicos estaduais entre os principais clubes do país. O recorte utilizado para análise é dos últimos 15 jogos. Fazem parte do estudo jogos entre Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo RJ, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos SP, Atlético MG e Cruzeiro MG, Grêmio Internacional RS. Palmeiras é rei. Santos tem pior aproveitamento. Santos tem o pior aproveitamento em clássicos entre todos os times do estudo. Peixe soma 31%, seguido de perto pelo Corinthians com 35% e o Botafogo com 36%. O melhor aproveitamento é o Palmeiras, 63%. Em seguida aparecem Flamengo, 59% e Grêmio com 53%. São Paulo reflete momento Timão é o quem menos venceu em um jogo específico entre todos os clássicos do Brasil, com somente uma vitória nos últimos 15 jogos diante do Palmeiras. Todos os demais clássicos tiveram 2 ou mais vitórias de ambos os times. O Corinthians só leva melhor no duelo com Santos, de quem ganhou 6 dos últimos 15 jogos. A análise dos dados nos clássicos paulistas recria o momento do futebol entre os principais clubes do estado. A supremacia do Palmeiras é esmagadora, levando a melhor nos enfrentamentos contra Santos 10 vezes, São Paulo 7 vezes e Corinthians 7 vezes. Campeão da Copa do Brasil. O São Paulo está em fase de recuperação e tem desempenho superior nos duelos contra Corinthians 7 vitórias e Santos 7 vitórias. Peixe, vivendo uma das piores fases de sua história, disputando a Série B pela primeira vez, também tem tal crise refletida nos clássicos. A equipe leva a pior em todos os enfrentamentos. Flamengo é o maior vencedor, ninguém venceu mais clássicos estaduais do que o Flamengo. O rubro-negro leva a melhor em duelos contra Vasco e Botafogo, ambos com 10 vitórias no recorte dos últimos 15 jogos. O total são 24 vitórias, o mesmo número que o Palmeiras. O Rio de Janeiro, cada clube tem seu freguês predileto. Apenas o Botafogo não leva vantagem contra ninguém. Ainda que o Fla se dê bem contra Vasco e Botafogo, leva pior contra o Fluminense 7 vitórias do Flu. O Flu também se dá bem contra o Botafogo 8 vitórias, mas perde nos duelos para o Vasco 5 vitórias do Cruz Maltino. Já o Botafogo não leva vantagem sobre nenhum rival, empatando o duelo com o Vasco com 6 vitórias para cada lado e 3 empates. Renascimento, Tricolor, Fla-Flu e São Paulo x Palmeiras foram os duelos que mais aconteceram recentemente. Os últimos 15 jogos destes dois clássicos ocorreram desde 2021. Além disso, o duelo São Paulo e Palmeiras é o clássico regional que ocorreu por mais competições: 5 Paulista, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Paridade em RS e MG Rio Grande do Sul e Minas Gerais mostram cenários semelhantes. Há uma leve superioridade para Atlético MG e Grêmio, mas os duelos recentes são bem parelhos. Entre os gaúchos, são 7 vitórias do Grêmio, 3 empates e 5 do Inter. Já os mineiros têm 6 vitórias do Atlético MG, 4 empates e 5 vitórias do Cruzeiro. Cabeça fria para ser campeão, Palmeiras é o time que mais foi campeão em clássicos recentes. O Verdão ergueu a taça do Paulista de 2020 sobre o Corinthians, da Libertadores de 2021 sobre o Santos e do Paulista de 2022 contra o São Paulo.